Uma boa noite a todos da comunidade GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. E a todos que nos assistem neste momento, nessas reflexões doutrinárias acerca da bênção da reencarnação. Convidamos a todos nesse instante para que nos acompanhem na mensagem do Evangelho para a abertura desse trabalho, buscando a nossa sintonia com o grande mestre e orientador de nossas vidas, Jesus de Nazaré. A mensagem é do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, vós todos, os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais, e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, todos vós, os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever apenas o amor e a caridade. Então, que o Mestre nos abençoe e nos envolva em sua luz espiritual, para que nós possamos estar confiantes nas palavras do Messias de Nazaré e que possamos aproveitar esta nossa encarnação de agora. Muita paz para todos. Nosso agradecimento ao convite do GELAC para mais uma contribuição doutrinária. Então, a bênção da reencarnação. Esse tema está na obra da nossa irmã Joana de Ângeles, chamada Atitudes Renovadas, psicografada pelo senhor Divaldo Franco. E dentro da doutrina dos Espíritos, nós lembramos dos princípios que norteiam a doutrina, como a existência de Deus, como Criador e mantenedor da vida, a obra da criação, princípio espiritual e princípio material. Ou seja, matéria e espírito. O diferencial entre espírito e matéria é que nós, espíritos, somos os seres inteligentes do universo. Estamos viajando pelo universo através de um outro princípio chamado pluralidade das existências, na qual a reencarnação é o processo que permite a nossa estadia no corpo físico. Pluralidade dos mundos habitados. Todos os mundos são habitados e Deus criou com o objetivo dos seres evoluírem. E a evolução é a meta. A comunicabilidade dos espíritos como meio de contato sempre entre o plano físico, o plano espiritual, entre nós encarnados, entre os desencarnados também, de modo que a comunicação é um meio em que os espíritos nós estamos sempre sintonizados uns com os outros. E a moral cristã, a moral de Jesus, que é o modelo e guia da humanidade. Então, a pluralidade das existências para o espírito são várias.
E para que nós estejamos encarnados, é necessário passarmos pelo princípio chamado reencarnação no particular, que abrange o plural das nossas existências. E a nossa irmã Joana de Ângeles, nesta obra, diz: considera o teu estágio na Terra, no corpo físico, uma oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. Então, oportunidade especial para o teu crescimento espiritual. Estágio. Estamos todos nós estagiando nessa escola planetária chamada Terra, que tem Jesus como mestre orientador, ao qual o Pai confiou a possibilidade de nos conduzir amorosamente como seres em progresso, em processo de evolução. Então ela nos diz que esse momento no corpo físico é uma oportunidade especial para nós que estamos encarnados. Porque muitos seres estão ainda desencarnados no plano dos espíritos, sem o corpo físico, aguardando a oportunidade, o momento, para vivenciar também, assim como nós, em qualquer parte, como no planeta Terra, experiências nesse plano material. Então, que nós possamos aproveitar o convite da nossa irmã, esse momento pelo qual passa o planeta Terra, que é um grande momento de transição, ostensivamente percebido por todos, e nós que nos encontramos encarnados, que possamos aproveitar com sabedoria, para cada vez mais irmos angariando possibilidades na nossa caminhada evolutiva. Da reencarnação. Aqui é do Livro dos Espíritos, do capítulo que fala sobre reencarnação. Questão 166. Quando Allan Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E eles responderam: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, termina-se um estágio no plano físico, no plano material da Terra, retorna-se ao plano espiritual. E como vai ficar essa depuração nossa como espíritos? Então, aprendemos, nós sabemos que evoluímos tanto no plano físico quanto no plano espiritual, mas é necessário esse contato com a matéria, de passar por uma nova prova para outra existência. Então, somos viajores do universo, o mesmo espírito, vivenciando experiências que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral. Então, esse princípio é um princípio que está ligado à lei, à justiça, da misericórdia do Pai. Como ela opera essa nova existência, ainda na questão 66, letra A, pela sua transformação como espírito? Eles respondem: ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, necessita da prova da vida corpórea. Então, a vida corpórea é uma prova. Então, estamos em transformação constante. Estamos no plano espiritual, nos preparamos, estudamos, aprendendo, convivemos com outros seres espirituais, mas a necessidade da vida no corpo físico é necessária, porque é no corpo físico que nós vamos colocar na prática os ensinamentos aprendidos, nas convivências, nos relacionamentos sociais, para que nós possamos realmente desenvolver as potencialidades que compõem a nossa natureza como espírito imortal. O nosso esforço. Precisamos todos nos esforçar para aproveitarmos cada momento da superior experiência evolutiva, a fim de conseguirmos amelhar valores imperecíveis que nos acompanharão para sempre. Esforço, empenho, disciplina, dedicação, aproveitar cada momento da superior experiência. Então, as existências passadas já foram, mas essa agora está conosco, está em nossas mãos, e a mentora nos diz que precisamos nos esforçar para
essa experiência que é superior é importante no nosso processo evolutivo. Porque a partir dela, nós vamos conseguir despertar potenciais espirituais, divinos em nós, nos aprimorando cada vez mais, de modo que, quando findarmos essa existência e retornarmos ao plano espiritual, estaremos numa outra condição, buscando nos aproximar cada vez mais da perfeição, que é a meta de todo espírito, ao qual o Pai nos dotou através das suas leis, que está inscrita na nossa própria consciência com esse objetivo, de aperfeiçoarmos todas as potencialidades que fazem parte da nossa natureza espiritual. Então, esforço, porque ninguém pode fazer por nós esse processo educativo, porque a reencarnação é um processo educativo. Educar o espírito para conviver com as leis divinas, para despertar para as leis divinas, para perceber a lei divina em si e no próximo. A mensagem do Mestre: ama teu próximo como a ti mesmo. Quando os discípulos perguntam a ele qual o maior mandamento, ele diz: o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que é semelhante a esse, ama teu próximo na condicional, como se fosse você mesmo. Então, o nosso processo evolutivo é realizado através de etapas maravilhosas que nos proporcionam o aperfeiçoamento moral. Então, não dar-se todo de uma vez. O processo evolutivo é continuamente, lentamente, de acordo com a caminhada evolutiva de cada um de nós, porque fomos criados em vários momentos, e esses momentos é quem vão dizer em que estágio evolutivo nós nos encontramos. Então, ele é realizado através de etapas, e cada etapa para nós são etapas importantíssimas, porque estamos aferindo valores, aprimorando potencialidades que vão cada vez mais juntando-se ao conjunto especiais que as leis divinas nos apresentam. Nós vamos aprimorando o ser que nós somos, seres espirituais em processo de evolução, sempre buscando almejar o objetivo divino, que é a perfeição. E para isso Deus criou esse mecanismo, esse processo que se chama reencarnação. Então a reencarnação é esse processo maravilhoso do qual todos nós utilizamos na nossa existência. Lembro-me aqui do talismã divino, botei esse título e vou dizer por quê. A mentora Joana de Ângeles nos diz: não malbarates os ensejos de aprendizagem através do jogo ilusório do prazer insaciável, mantendo a certeza de que o tempo é amigo daquele que o utiliza com sabedoria, tornando-se adversário silencioso de quem o gasta na inutilidade. Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. Então, o tempo é importantíssimo na vida do espírito, porque tempo é sucessão das coisas. Então, coloquei o título Talismã Divino, lembrando de uma mensagem do espírito Nélio Lúcio no livro Jesus no Lar, ao qual ele está reunido em casa de Simão Pedro, na companhia do povo que estava com ele durante o dia, e à noite agrupavam-se na casa de Simão Pedro para tirarem suas dúvidas. E uma matrona, aquela noite, levanta um questionamento: o Senhor faz coisas tão maravilhosas. O Senhor só pode ter vindo da parte de Deus. O Senhor deve ter algum talismã para a felicidade. Existe esse talismã? Jesus diz: existe sim, minha irmã. Não somente eu o possuo, mas todos os seres que se encontram na Terra em estágio evolutivo, reencarnados, possuem esse talismã, que é o talismã para a felicidade. E ela dizia: dize-nos, mestre, qual é esse talismã? Ela dizia: esse talismã, minha irmã, chama-se tempo. O tempo que a misericórdia divina nos permite no processo reencarnatório, e esse tempo precisa ser aproveitado da melhor forma possível
para que o espírito possa aprimorar potencialidades. E aí todos calaram, ficaram em silêncio naquele instante, meditando na resposta de Jesus, o tempo que precisa ser aproveitado. E nós que estamos fazendo do nosso tempo, da sucessão das coisas que estão acontecendo durante esses dias, que estamos reflexivos, estamos afastados dos agrupamentos sociais por um grande objetivo, que é nos prevenirmos da contaminação com o Covid-19 que está ainda assolando a humanidade na Terra. E nós estamos encarnados nesse instante. Alguns desencarnaram, que possamos aproveitar o nosso tempo na busca do melhor para as nossas atividades, para o nosso progresso espiritual. O corpo é instrumento da nossa evolução. É considerado por alguns autores, e nós concordamos, que é o santuário do espírito encarnado. É a matéria auxiliando-nos na caminhada. Então, no início, princípio espiritual, criação divina. E para esse princípio espiritual ir desenvolvendo-se, agrupa-se a matéria no plano material, onde ele se encontre estagiando para evoluir. Entre os reinos primários da natureza, os vegetais, minerais, animais, até despertarmos para a existência de Deus, através da razão, do sentimento, da vontade, pensamento contínuo, emoção, liberdade, e aí nós vamos estagiar agora num corpo hominal, que é o corpo que nós estamos utilizando nesse estágio evolutivo, nesse instante. E depois atingiremos o estado angelical, que alguns não admitem, mas a doutrina vem nos esclarecer, porque a evolução é quase infinita. E já existem seres purificados porque desenvolveram em si todo o potencial divino e utilizaram também, como nós estamos utilizando, o corpo, a matéria, densa, de acordo com a natureza do espírito, de acordo com o mundo pelo qual o espírito está habitando. Corpo espiritual, perispírito, corpo material, matéria densa e pesada, ser inteligente do universo, o espírito, que somos nós. Então esse corpo precisa ser cuidado. Cuidar do corpo e do espírito. Existe uma mensagem muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos a continuidade do nosso trabalho, buscando aqui, no exemplo que a irmã Joana de Ângeles nos dá, que mesmo os missionários do planeta, daqueles que trabalham na área da ciência, da religião, da política e das realizações humanas, aceitaram a experiência do retorno por gratidão às conquistas passadas, oferecendo-se para auxiliar todos aqueles que se encontram na retaguarda, à semelhança de estrelas em noite escura. Então, missionários do bem, missionário das artes, da filosofia, da ciência, da religião, da política, que já realizaram valores em si, aceitaram a experiência de estarem encarnados com essas conquistas para auxiliar os mundos no seu processo evolutivo. E auxiliando os mundos, estão auxiliando nós, as criaturas. Então, neste momento, existem espíritos que reencarnaram com a tarefa de trabalhar na ciência, na medicina, na pesquisa. E quanto estão pesquisando a vacina para conter o vírus que nesse momento assola os corpos humanos na Terra. As doenças que acometem ao corpo, que a medicina já conseguiu avançar. Então esses são missionários da luz, missionários do bem, que vem em nome de Deus para auxiliar o planeta Terra. Então eles estão aqui como estrelas, como diz Joana de Ângeles, estrelas em noite escura,
para que nós tenhamos esperança que existe conosco seres espirituais iluminados, caminhando e nos auxiliando nessa caminhada também. Oremos por eles, para que eles possam aproveitar muito bem a bênção da reencarnação. Assim como nós também, em tudo aquilo que nós estejamos fazendo e vinculados nesse instante. Ação e reação. É uma lei, faz parte, é lei divina. Recebemos o retorno das nossas ações como se apresentem na atualidade. Precisamos modificar a estrutura daquelas que nos afligem e sublimar, desenvolver as que nos fazem bem. Então, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém, em sentido contrário. Ou seja, a reação retorna para a origem, aquele que gerou a ação. Então, ação e reação fazem parte da lei divina. A liberdade que nós temos, embora um livre-arbítrio ainda de acordo com o nosso nível evolutivo, mas o Mestre de Nazaré já nos ensinava que a cada um será dado segundo suas próprias obras. Porque o mérito é de quem faz, a responsabilidade também. Então, o retorno das nossas ações se apresentam em qualquer época que nós estejamos em condições deles se apresentarem. Então, precisamos modificar as estruturas daquelas que nos afligem. Se alguma nos aflige, como consequência, teve uma ação que não foi saudável. Mas algumas outras já nos fazem bem. Então, continuemos percebendo quais são, percebendo a diferença da reação entre uma e outra, e que possamos aproveitar essa bênção de estar cada vez mais vinculados ao bem. Que nós já sabemos que fazer o bem faz bem. Então é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo agora enquanto seres encarnados. E a nossa irmã Joana continua nos dizendo: o espírito é sempre o construtor dos projetos evolutivos dentro das leis vigentes do universo. Nós construímos, porque a evolução é feita de construções. O livre-arbítrio existe para ser utilizado, e à medida que nós vamos agindo no bem, nós vamos ampliando a capacidade de liberdade. No planeta Terra, o ser com maior grau de evolução, modelo e guia da humanidade, ele, nosso irmão e mestre Jesus de Nazaré, é quem tem o maior nível de liberdade, porque já alcançou em si, já entende em si, já desenvolveu em si as leis que regem a vida, que são as leis morais. Então nós, estejamos em que estágio estivermos, nós é que construímos os nossos projetos. E aí nós percebemos que o Pai não castiga, que o Pai nos deu a faculdade de agir, de perceber, de atuar no universo. E naturalmente as nossas atuações, as nossas ações são nossas, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Então o universo é imenso. E nós, como viajores desse universo, estamos aqui como um filho pródigo, retornando sempre à casa do Pai, rogando oportunidades. No livro Atitudes Renovadas, se defrontas sofrimentos e inquietações, reserva-te a serenidade e continua agindo com equilíbrio, de forma a fruires mais tarde a paz que ora te falta. Sofrimento, Jesus já nos diz: vinde a mim todos vós que achais em sofrimentos, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por que que o fardo dele é leve? Porque é um espírito que não veio para espiar no planeta, veio por amor, veio como missão. E o jugo nosso pode se tornar leve porque a condicional é obediência à lei. A lei divina maior.
a lei de amor, justiça e caridade, que engloba todas as outras leis. Então, a observância dessa lei vai fazer com que, embora estejamos aflitos, estejamos angustiados, estejamos em sofrimento, como todos nós da humanidade passamos agora nesse instante, lembremos das palavras do Mestre: vinde a mim, e recorramos a Ele através da oração, através do trabalho, através do pensamento no bem, através do bem para a humanidade inteira, que é o que todos nós estamos fazendo agora, cuidando de nós e cuidando dos outros que convivem conosco no planeta Terra. Então, sofrimentos, inquietações, a mentora nos diz: busquemos a serenidade. No início foi bem mais difícil, porque a ansiedade, a angústia, o medo se fizeram presentes em nós, sim. Nós somos seres ainda na condição humana e precisamos reconhecer. Buscamos a ajuda do Evangelho, da oração. O tempo está passando, já estamos há mais de 120 dias nessa experiência, confiantes na misericórdia, na bondade, no convite do Mestre de Nazaré, Jesus. Aqui eu coloquei: bem-aventurados os aflitos, que é a mensagem do Evangelho, capítulo 5. Se sofres humilhações e adversidades em toda parte, não recalcitres contra o aguilhão. Antes compreende que essas experiências irão fortalecer-te interiormente. É a mentora Joana de Ângeles. Humilhações, adversidades por toda parte, não recalcitre com o aguilhão. O aguilhão é algo que fere, é algo que conduz ao caminho reto. E não recalcitrar significa buscarmos aproveitar, entender, compreender. Obediência e resignação. Obediência ao entendimento da lei, que existe algo superior a nós. E resignação é buscarmos a pacificação interior sem revolta. Se está difícil, vamos modificar. Vamos refletir o que é que precisa ser modificado na humanidade, em nós, nesse grande instante pelo qual passamos no planeta Terra. E lembrando da mensagem do Mestre: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. As aflições vão passar, o aprendizado vai ficar, e nós todos estaremos mais fortalecidos diante das adversidades que as experiências reencarnatórias nos oferecem. Joana, mais uma vez: as leis morais que vigem em toda parte, emanadas de Deus, são soberanas em sua justiça e alcançam todos os espíritos, bons e maus, superiores e inferiores, angélicos e perversos, naturalmente de acordo com o seu nível de evolução. Atitudes renovadas. As leis morais fazem parte de todo o universo. Os espíritos vêm a cada momento, a cada dia, nos esclarecer, nos orientar. Elas são emanadas de Deus, são justas, perfeitas infinitamente, não se alteram, porque existe uma proposta, que é a perfeição de toda a obra criada no plano material, no plano espiritual, que é o plano das essências, dos seres inteligentes desencarnados. São soberanas na justiça e alcançam a todos. Tanto os seres que já alcançaram angelitudes, como os perversos ainda, como aqueles que estão ainda praticando o contrário à lei, que nós chamamos de maus, como os bons que já entenderam que o único caminho e a única meta para nós sermos felizes é a prática do bem. Então varia de acordo com o nível que se encontra cada um de nós, onde nós nos encontrarmos, a lei está presente. E essa lei, as leis, conjunto, no qual os espíritos nos apresentam divididas na lei do trabalho, na lei do progresso, na lei da justiça, do amor, da caridade, na lei de liberdade, na lei de reprodução, na lei de conservação, na lei de destruição, enfim.
conjunto de leis para que nós possamos entendê-las por departamento e elas regendo a nossa vida de seres espirituais. Então é bom saber que estamos vinculados à causa primeira de tudo. E essa causa está conosco e nós também permanecemos na causa. Quem são os bem-aventurados? Permaneçamos confiantes e trabalhando pelo nosso próprio crescimento espiritual. Já começaremos a desfrutar alegrias, aproveitando a dádiva divina. A dádiva divina é o momento da reencarnação. Permaneçamos confiantes. Já nos sentimos mais alegres. Saber que existe um mentor espiritual na Terra, que vela, que está acompanhando, que tem ciência de tudo que está nos acontecendo e que tem um objetivo. Esse objetivo são as bem-aventuranças, que embora com sofrimento, com dor, a dor mestra que se faz necessária na vida do espírito, quando a mestra é chamada amorosidade, amor, não foi permitido, porque o ser assim não entendia. Então, permitindo apenas que a dor venha como processo evolutivo, que não faz parte da lei, mas é utilizada pela própria lei, para que nós possamos reconhecer que houve alguma falha em algum momento das nossas ações. Então, confiantes, trabalhando pelo nosso próprio crescimento espiritual, nós já começamos a desfrutar a alegria em saber que nós somos responsáveis pela nossa evolução, pelo aproveitamento desta encarnação que nós estamos vivenciando agora. Contamos com N auxiliares do plano físico, do plano espiritual. A questão 392 do Livro dos Espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Allan Kardec pergunta. E os espíritos nos dizem, o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz, pelo esquecimento do passado. Ele é mais ele mesmo. Então, o esquecimento do passado é uma bênção da lei e da misericórdia divina. Então, nem pode nem deve saber sobre tudo. Porque no nível em que nós nos encontramos, existem momentos reencarnatórios que podem ter sido muito dolorosos, com certeza, para nós, que estamos num planeta chamado Terra, na categoria moral de provas e expiações. Então, provas e expiações estamos nós, os espíritos. Então, só é provado quem ainda não aprendeu. Só expia que precisa se depurar das mazelas do passado, que foram mal feitas, mal compreendidas, mal vivenciadas. Então, provocamos algo que trouxe sofrimento para nós. Então, não podemos saber, por enquanto, porque ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Então, ofusca em saber, porque já tivemos também momentos bons. Então, pelo esquecimento do passado, cada um de nós estamos sendo nós mesmos. Ou seja, estamos trabalhando, estamos vivenciando, estamos experienciando, mas não precisamos lembrar do passado. Então, Deus concede o parcial esquecimento do passado, por compreender que as lembranças boas ou más não se restringem apenas ao indivíduo, mas ao grupo no qual se movimentou, evitando o sofrimento maior. Daí o porquê do esquecimento do passado. Então, muitas criaturas dizem, ora, não acredito em reencarnação, não existe. Porque se existisse, eu lembraria do que fui e do que fiz. Como se fosse fácil. Como imaginando que apenas tivemos ações boas, mas infelizmente não foram.
como diz aqui o texto, compreender, se lembrássemos de qualquer que fosse a ação, boa ou má, nós não lembraríamos apenas de nós lembraríamos do círculo social ao qual nós estamos vinculados, principalmente o núcleo familiar. Quantas dificuldades temos nesses relacionamentos familiares? Como poderemos lembrar quem é fulano, quem é cicrano, quem foi o pai, quem foi a mãe, quem é o filho que recebemos agora? Por que eles são diferenciados? Por que agem de tal forma, por mais esforço que pai e mãe o façam? Então é melhor que fiquemos no esquecimento. Lembro-me de Missionários da Luz, do Espírito Segismundo. Quem já leu essa obra vai lembrar do caso. Quem não leu vai ter a oportunidade de ler. Segismundo é um espírito que está desencarnado, necessitando encarnar exatamente naquele momento. E o acordo reencarnatório foi feito entre Adelina e Raquel, que já estão encarnados, serão seus pais, nesta bênção da reencarnação. Mas chega um momento em que Adelino recusa intimamente receber aquele espírito como filho, e toda vez que o espírito se aproxima dele no desdobramento, no momento do sono do corpo, Adelino acorda assustado, temeroso, tem algo ruim aproximando-se de mim. E ele conversa com a esposa, e no plano espiritual, na equipe, André Luiz presente, e Segismundo temeroso, ele não vai me aceitar para reencarnar, ele está fugindo de mim, eu quero pedir perdão, eu quero pedir perdão. Perdão porque, em algum momento de existência passada, Adelino, Raquel e Segismundo se envolveram amorosamente, e Segismundo tira a vida física de Adelino, aquele que será seu pai agora, nesta encarnação, nesta abençoada encarnação. Imagine, se eles fossem lembrar desse conflito. Como conviver com amor, como pai e filho, mãe, no círculo familiar. Busquemos essa obra que ainda não conhece para ver o desfecho grandioso do trabalho do plano espiritual, para que Segismundo possa reencarnar. Então assim somos nós, um Segismundo da história, da vida. Então por isso que o esquecimento do passado se faz necessário, está acobertado do chamado subconsciente. Em alguns momentos nós temos lampejos breves, rápidos, de situações que dizemos, eu já vivenciei, eu conheço, eu estou, parece que eu já disse, eu já fiz, perfeitamente normal. Quando nós tentamos encadear os pensamentos, eles fogem, já passaram. Então não lembramos perfeitamente de toda uma existência. A mensagem do nosso irmão Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Coisa mais certa. O passado já passou. Não precisamos estar presos a ele. Nós estamos vivenciando agora as consequências de passados. Aqueles que nós já estamos em condições de vivenciar. Então, prender-se ao passado é não perceber o presente que está aqui nas nossas mãos, como a bênção da reencarnação neste momento. Então, ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, porque já está pronto, o começo já foi feito. Nós estamos vivenciando agora as reações desse começo, mas podemos começar agora, tomar consciência, através dos conhecimentos que estamos adquirindo através da doutrina espírita, para que daqui para frente seja o melhor. Nosso final, podemos dizer assim, a felicidade plena. Deus, o Criador e mantenedor da vida, e nós, seres, buscando angelitude, gravitando para Deus a cada momento. Então, qualquer um pode começar agora e fazer um novo capítulo, um novo fim, e que esse fim será bom para todos nós. Questão 169 do Livro dos Espíritos.
O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? E eles respondem não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, o número das encarnações é o mesmo? Não. Aquele que avança, que está aproveitando o tempo, a oportunidade, a bênção da encarnação de agora, inconscientemente o espírito já está evitando, diminuindo a sua estadia na matéria, porque está aproveitando no bem. E quem está repetindo os erros do passado está dilatando, ampliando cada vez mais a sua estadia no corpo material, seja no planeta Terra ou em outros mundos, porque nenhum de nós fomos criados por Deus para viver eternamente preso à matéria, que nós vamos nos depurando, o perispírito vai se depurando, a moral vai se depurando, então menos tempo nós vamos levar ligados a um corpo físico material. Repare que os grandes espíritos, os avatares, reencarnam pouco tempo na matéria, porque agem muito mais no plano material quando estão desencarnados, porque abarcam maior possibilidade de auxílio. De quando em vez mergulham no corpo físico, como grandes missionários que estão na Terra, agora neste momento, como o mestre de Nazaré esteve conosco em determinado momento. Então, o número das encarnações não é a mesma. E ele também teve a oportunidade de perguntar qual será a encarnação que o espírito vai se tornar perfeito. Isso não existe determinado, porque depende do livre-arbítrio. Então, serão 500, 600, 1000? Não. Quantas tiverem necessidade, todos nós, a misericórdia divina vai nos favorecer com esse processo que se chama reencarnação, que é uma bênção e uma oportunidade muito grande. Então, o lema reencarnatório é esse: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, nascemos, vivemos, morremos, o corpo físico se desintegra, renascemos mais uma vez e progredimos sempre, porque a lei é essa. Então, eles nos dizem que o plano material, o mundo físico, vai deixar de existir um dia sem afetar o plano espiritual, porque o plano espiritual é a origem, é o criador, é o mantenedor das existências corpóreas, necessidade através da lei de reprodução, para que nós, espíritos, possamos estar caminhando paulatinamente para Deus, desenvolvendo o potencial que já existe em nós. Então, que nós possamos aproveitar essa grande bênção de agora. Nós não imaginamos quantos seres espirituais trabalharam para que nós estejamos no estágio em que nós nos encontramos agora. Nós estamos na profissão que temos, no grupo familiar que estamos ligados nesse instante, o grupo social, o grupo de trabalhadores do GELAC, espíritos que se comprometeram antes no plano espiritual de conhecer a doutrina e trabalhar pelo seu desenvolvimento no íntimo de cada um. Então, nossos mentores espirituais, nossos guias familiares, porque planejar uma reencarnação é um trabalho sublime, é um trabalho maravilhoso. O corpo, as propostas, as metas a serem alcançadas, o projeto biológico, o projeto espiritual, o projeto social, estamos todos nós vinculados. E o grande mestre de Nazaré, Jesus, teve a oportunidade de ser procurado por um grande doutor da lei, o senhor Nicodemos, que busca o mestre na calada da noite e lhe pergunta: mestre, todas as maravilhas que tu fazes, tu pode ter vindo da parte de Deus. E Jesus responde: em verdade vos digo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele pergunta mais uma vez: como nascer de novo? Eu, sendo já idoso, poderei voltar ao ventre materno para tornar a nascer?
E o mestre diz: admiras, sendo doutor da lei, não entender do que falo. O espírito é espírito, a matéria é matéria. O nascer de novo é o renascer do espírito na matéria. Então o espírito renasce quantas vezes se fizerem necessárias até nos aprimorarmos na perfeição. E o doutor Nicodemos saiu daquela conversação, desse diálogo sublime, buscando os seus ensinamentos, e levou consigo essa grande mensagem de reencarnação, que dada por esse mestre divino chamado Jesus de Nazaré, nosso irmão, para a vida toda. E a partir daí, buscou ensinar de forma diferenciada. Lembrando que a reencarnação é uma bênção. Então, que nós possamos aproveitar, estamos renascendo cada vez mais, em cada momento da nossa existência, nós já renascemos com as experiências que estamos vivenciando e descobrindo em nós esse reino de Deus, que o próprio Mestre disse através dos discípulos e apóstolos, que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está dentro de nós. E através do aprimoramento das potencialidades em várias encarnações, é que nós vamos descobrindo esse reino, vamos entrando em estado de pacificação espiritual, e a angelitude que anseia, que palpita em nós, será também aperfeiçoada. Então, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, essa é a lei. Aqui estão algumas referências desse trabalho. O livro que nos foi sugerido, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E o Livro dos Espíritos também, o carro-chefe da obra da codificação. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare onde nós nos encontramos, cada um em sua residência neste momento, amparado pela misericórdia, pela justiça do Pai, para que sejamos vitoriosos neste momento, nesta encarnação. Nosso desejo é que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos envolvendo a todos e a toda a humanidade, agora e sempre.